Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Mande querendo sugestões de pauta para direito@ufn.edu.br, que obviamente, na medida do possível, nós atenderemos a sua solicitação. Confesso que temos recebido vários e-mails com sugestões de pauta, convidados, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre, faço questão de referir, este é o foco central deste programa, que está na sua 8ª temporada, tem o objetivo de levar até você esclarecimentos, investigações e enfrentamentos sobre o mundo jurídico, esse mundo tão complexo e contingente. Meu convidado de hoje, com muita alegria, recebo o Dr. Paulo Afonso Caetano. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, muito obrigado. Estamos aqui para conversar um pouco sobre esse nosso campo de atividade, né? O que é o direito para ti, Paulo? Olha, o direito, para mim, ele é muito plural. Ele é várias coisas. Ele é um instrumento de controle social, ele é um instrumento de dominação, ele é um instrumento que possibilita o convívio social, ele é um instrumento de resolver com certa razoabilidade os conflitos. Centralmente, eu penso que ele é um instrumento de controle social e de possibilitar a vida em sociedade. Mas ele é muito mais do que isso, né? Ele é também um instrumento de dominação social, quer dizer, então isso abre uma possibilidade de nós enxergarmos ele de uma forma mais ampla no seu papel e não sermos ingênuos naquela visão assim de que o direito está aí para fazer justiça. Eventualmente ele faz justiça, mas ele tem um papel muito grande assim de justificação, inclusive, dos controles sociais pelas classes dominantes também. Como é que tu vê essa explicação que tu me desse agora a partir da função dos tribunais? Os tribunais, eles funcionam como um centro de controle social também, porque o direito, nós somos sociedades em movimento, né? E nós temos uma história. A história de dominação do mundo, ela se faz através da economia, se faz através do direito, se faz através da moral social, se faz através da filosofia vigente. E os tribunais são as instâncias máximas dentro da estrutura do judiciário de mais ou menos unificar esse papel que o direito tem na sociedade. E o direito é móvel, os tribunais também são móveis. E como os tribunais são plurais, eles permitem que diferentes correntes da sociedade, de pensamento da sociedade, aportem a ele. Então, ele tem esse papel de mais ou menos harmonizar o direito enquanto instrumento social e enquanto lugar de solução dos conflitos. Me parece, assim, esse seria um papel dos tribunais. Não expliquei isso para o nosso telespectador ainda, mas te fiz essas perguntas porque foste juiz de direito por muitos anos, né, Paulo? Hoje, exercendo a profissão de advogado. Essa transição, magistrado, advogado, como é que foi isso na tua vida? Eu, na verdade, me formei em 83 na Universidade Federal de Santa Maria e comecei como advogado. Eu trabalhei um ano como advogado, eu já trabalhava no escritório como estagiário da professora Cirlei da Lalana. E depois tradicional. Foi minha professora na Federal e me convidou para trabalhar com ela. Depois eu trabalhei mais um ano e me preparei para o concurso para a magistratura. E nesse ano seguinte, então, eu concluí o curso, ingressei como pretor. Depois de mais 3 anos, ingressei como juiz de direito e trabalhei 29 anos na magistratura. E eu estou aposentado há 10 anos agora, em agosto vai fazer 10 anos que eu me aposentei na magistratura. Eu tinha tempo de trabalho no judiciário também antes de ingressar na universidade. E essa transição para mim é uma experiência muito rica, porque no direito a gente cumpre determinados papéis, vamos dizer assim, né? E o juiz, ele decide, ele ouve, ele escuta o conflito e arbitra a melhor solução, a mais razoável no seu entendimento, com os elementos de fato que ele tem e com as referências jurídicas que o sistema lhe dá.
quando nós passamos para a advocacia, nós temos que nos despir desse poder de decisão e passamos a postular soluções. E isso é um pouco complicado, porque a gente, quando é juiz, a gente tem soluções. Claro. E aí nós, quando advogamos, a gente pensa que tem uma solução, mas a solução não é mais nossa. Então, mesmo que a gente não concorde com a solução do juiz, aquela é a solução que o sistema jurídico oferece. A gente recorre a alguma decisão, mas chega um momento em que se pacifica isso, né? E aquela é a solução. Então, a gente tem que se despir dessa função de magistrado para encarar uma outra função, que é a função de pedir uma solução em favor da parte que a gente representa. Não, é interessante essa transição, né? Eu vejo como realmente, eu acho que tu tocou num ponto bem delicado, assim, que passasse por muito tempo decidindo e depois agora postulando. E realmente, assim, a cabeça tem que dar uma oxigenada, porque senão, né, não é você que vai decidir. Sim, a gente tem que mudar assim, a visão. Eu sempre tive uma coisa comigo enquanto exercia a magistratura. A função de magistrado nunca integrou a minha personalidade. Eu sempre deixava o juiz fechado no gabinete na sexta-feira e vivia o meu final de semana como um cidadão, né? A não ser quando em plantão. Mas eu procurei sempre abstrair, porque eu sempre tinha noção, sempre tive essa noção de que todas as honrarias que me eram dadas ao meu cargo e não a mim. No momento que eu saísse de lá, eu não seria mais juiz. Sim. E todas as possibilidades que eu tinha como juiz eu não teria mais. Então, eu antes de sair da magistratura, eu já estava despido disso, porque nunca vesti a toga como personalidade, eu vesti como uma função de Estado ao qual eu servia e tinha que fazer a melhor solução possível para a sociedade que me pagava, né, pelo meu trabalho. Então, eu fiz esse exercício prévio, isso me facilitou bastante, assim, saber que a partir do momento que eu saí do judiciário, eu não era mais juiz, então a minha vida começava uma nova experiência, né? Então, mas, de qualquer forma, no processo, na hora do litígio, a gente tem que se recolher essa condição de advogado, que é uma condição bem diferente da do juiz no processo, né? Nós estamos vivendo hoje um tempo interessante, do ponto de vista do número de processos, do tempo dos processos. A tecnologia, ela não pede licença, né? Ela vem como uma espécie de uma avalanche, assim, derrubando tudo pela frente. E eu queria ouvir de ti a respeito disso, assim, como é que tu vê o futuro do Poder Judiciário, o futuro do número de processos? As pessoas reclamam, a gente escuta isso, né, dentro da sala de aula, escuta na rua, escuta em todo lugar. Às vezes as pessoas um pouco satisfeitas com o tempo do seu processo e tal. Como é que tu vê o futuro do Poder Judiciário em relação a isso? O Poder Judiciário passa por um momento muito delicado, assim, de redefinição dos seus limites de atuação. Isso sempre existiu, né? O Judiciário, por ser um poder de Estado e estar a serviço da sociedade, como a sociedade é móvel, o Judiciário também se movimenta. Então, é permanente esse processo de adaptação à sua finalidade. Mas, nos últimos anos, esse processo ele se acelerou um pouco. Começou principalmente a partir da redemocratização do país, com a nossa Constituição, que estabeleceu muitos direitos, né, para toda a sociedade, avançando sobre a sociedade controlada pelo arbítrio. Então vieram os direitos do cidadão, vieram os direitos do consumidor, veio os direitos do idoso, veio os direitos da pessoa com câncer. Nós temos hoje, tem direitos específicos, uma legislação para isso. Os direitos da criança e do adolescente, que não é mais um ser controlado pela família, ele tem direitos pessoais em relação à família, inclusive. A questão da administração pública, que passou a ser mais controlada. E isso tudo, criando uma gama de direitos, cria também uma gama de conflitos. E esses conflitos acabam desaguando no judiciário pedindo solução. O judiciário não pode aumentar muito a sua estrutura, até por questões financeiras. Ele tem que pagar os seus servidores e os seus juízes. Então, não aumenta proporcionalmente ao número de demanda o número de juízes e nem de servidores. Em alguns casos, até diminui. E nós temos hoje assim, esse processo da informatização, que trouxe benefícios para um lado, mas que também trouxe ônus ao magistrado.
Antigamente a gente entrava com um processo em juízo, ele ia para a distribuição, da distribuição ele ia ser autuado, ia para o cartório, ia para o oficial da justiça, era uma demora maior. Hoje nós entramos com o processo, hoje mesmo ele está concluído por juiz. Então o juiz fica sobrecarregado para atender esse volume cada vez maior de processo. Quando eu ingressei na magistratura em 85, a média que nós tínhamos de processos por juiz era de 1.500, 1.800 processos, 1.000 processos. Eu mesmo, quando fui ser juiz em São Borja em 1990, eu tinha lá 1.000 processos. Hoje não existe juiz praticamente que tenha menos de 8.000 processos. E com a mesma estrutura cartorária e às vezes até diminuída essa estrutura cartorária. Então, é um problema. Sim. O judiciário tem que resolver muito mais demandas com os mesmos recursos humanos e as pessoas com mais consciência dos seus direitos exigindo mais. A informatização e a internet dão uma possibilidade de controle de toda a sociedade sobre o próprio processo. Então, isso é um nó que o judiciário tem que desatar. Como é que ele vai resolver isso? Nós já temos hoje algumas demandas que estão sendo dirigidas à solução extrajudicial. Exato. Juizados especiais, mediações. E eu acho que a tendência é aumentar, onde não haja litígio, a resolução através de escritura pública em tabelionato seria uma saída. Né? E, sim, obrigatória. Nós temos, por exemplo, hoje os inventários, os arrolamentos, onde todos são capazes, fazer direto no tabelião. A separação, se não há crianças dependentes de pensão e de cuidado, ser feito através do tabelionato. Eu até acho que mesmo havendo crianças, pode ser feito num tabelionato, modificando essa lei, desde que assistido pelo Ministério Público. Isso aí retira uma demanda desnecessária no Poder Judiciário, com as mesmas garantias, e que se depois se tiver algum litígio, volta para o Poder Judiciário, como sempre volta, mesmo quando decidida no Judiciário, as demandas posteriores. Né? São vários projetos, né, nesse sentido hoje, até tem o da desjudicialização da execução civil, é um outro projeto grande esse. E é importante porque essa questão que é meramente patrimonial, nós temos que encontrar outros caminhos, não tem por que nós encaminharmos para o Judiciário a execução de um direito que já está reconhecido e que há meios, né, desde que haja instrumentos legais com controle, de viabilizar essa expropriação de bens de forma extrajudicial. A questão é como fazer isso com garantias ao cidadão para que ele não sofra um processo de espoliação injusta. Mas o Estado não precisa do Poder Judiciário para um processo de execução de um título de crédito, por exemplo. Poderia-se fazer isso de outra forma. E a questão é como construir isso, né? Porque mexe, inclusive, com um hábito da sociedade, né? De tudo recorrer ao juiz. Sim. Talvez no seu histórico de magistratura ou fora da função e tal, o senhor tenha ouvido falar naquela história de que as pessoas, por vezes, não fazem o acordo porque preferem a sentença do magistrado. Como é que o senhor vê isso? Eu sempre procurava, nos processos em que era isso viável, construir com as pessoas uma solução. Então, processos, quanto maior o processo, melhor é se houver consenso. Porque a solução do juiz, às vezes, não é boa para nenhuma das partes. É a solução que a lei estabelece e que não satisfaz os interesses das partes. Então, a gente, podendo ajudar as partes a construir alguma solução, o sujeito abre mão de alguma coisa que ele tem direito, mas ele sabe que ele abriu mão. O outro também, alguma coisa que ele imagina que tem direito, ele abre mão, ele sabe que ele abriu mão. E sai dali, de uma certa forma, pacificada a relação entre eles. Né? Não sai com um sentimento de perda, sai com um sentimento de negociação. E isso, em vários campos do direito, é possível, até mesmo no direito de família. Né? E principalmente no direito de família. Sim. O juiz decidir quem fica com uma criança, decidir como que vai ser a visita, decidir como que vai ser a contribuição que cada cônjuge vai dar economicamente, é uma solução que, de alguma forma, viola o interesse das partes e que, às vezes, não satisfaz nenhuma delas. Quando elas conseguem construir isso em benefício da própria relação,
com a criança que continua na relação com os dois, ou no processo em que não há filhos, de se independizarem absolutamente uma da outra, é muito melhor. As pessoas saem dali mais satisfeitas, né? E com menos desgaste emocional. Então, mesmo nos processos contenciosos, eu sempre procurei ajudar as partes a construir uma solução que me parece que resolve, não o processo, resolve o litígio que está por trás do processo, que é o mais importante. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa, né? As portas da universidade sempre abertas ao amigo, foi uma conversa muito interessante, tenho certeza que o nosso telespectador foi brindado por uma entrevista, olha, de fundamento mesmo, doutor. Muito obrigado, sempre à disposição para conversar. Eu trabalhei no judiciário muito tempo, hoje estou advogando, mas eu penso assim que o direito ele tem esse papel social e quando nós, com a nossa experiência, pudermos ajudar a contribuir para o debate, para a melhoria disso, é muito bom. Vamos dizer assim, uma remuneração que a gente traz à sociedade por tudo que a sociedade nos deu. Eu fui formado numa universidade pública, financiada pela população, então poder contribuir para mim é muito bom. Olha, nós aqui agradecemos. Obrigado. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.